Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o terceiro bloco da parte de áreas. Nos dois primeiros blocos a gente já viu bastante coisa, fizemos uma revisão geral em um polígono e depois a gente falou também sobre todos os elementos desse polígono, falamos sobre áreas, em seguida vimos uma série de propriedades envolvendo as áreas. Estamos aqui no terceiro bloco para ver mais algumas e uma teoria muito importante envolvendo figuras semelhantes. A gente vai ver ao longo do vídeo, ok? Então a gente vai direto para o quadro agora ver mais algumas propriedades super importantes. Vamos lá? Legal, gente, olha só. O círculo. Em primeiro lugar, que fique claro, existe uma diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é apenas o conjunto de pontos que distam de um ponto chamado centro, ok? Então não faz sentido falar em área da circunferência. Por sua vez, o círculo é a região do plano limitada pela circunferência. Então olha só, faz sentido a gente falar em comprimento da circunferência e área do círculo, ok? Muito bem, olha só. O elemento linear mais famoso do círculo é o raio. E a propriedade da área do círculo é justamente em função do raio. É a famosa área igual a π vezes r ao quadrado. Olha só para lembrar, gente, π é aquela constante famosa, né? Um número irracional, que a gente já estudou lá no capítulo de circunferências. E π é igual a 3,14 aproximadamente. Ele entra aqui na condição de letrinha grega, mas que tem um valor. Isso aqui não é uma variável, por favor. Constante, adimensional, não é? E ele, mais uma vez, aparece nessa propriedade. Área igual a π vezes r ao quadrado. Legal, sem muitos problemas. Agora a gente vai para a segunda. Coroa circular. A coroa circular, na verdade, é uma região do círculo. Imagine inicialmente um círculo de raio, dessa vez eu coloquei R maiúsculo. E a partir daqui a gente vai imaginar um outro círculo concêntrico ao primeiro. Concêntrico significa mesmo centro. Só que um círculo que na verdade vai vazar este círculo aqui. A gente vai retirar uma região deste círculo em forma de círculo concêntrico ao primeiro. Ora, gente, é lógico a gente concluir que esta região aqui é igual à área do círculo maior, π vezes r maiúsculo ao quadrado, menos a área do círculo menor, π vezes r minúsculo ao quadrado. Ora, colocando π em evidência, a gente tem área igual a π vezes r ao quadrado, r maiúsculo ao quadrado, menos r minúsculo ao quadrado. Legal? Esta é a famosa coroa circular. E para fechar a conta das fórmulas, a gente vai falar sobre o setor circular. Olha o setor circular, gente. É aquela parte do círculo em forma de uma fatia de pizza. A gente sempre faz essa associação, não é? Mas vamos pensar um pouco. Aqui, gente, a gente tem três elementos muito importantes. Este ângulo central, este arco e esta área azul, ok? Esses três elementos são proporcionais, isto é, quando o ângulo central aumenta, a área aumenta e o arco aumenta proporcionalmente. É importantíssimo que a gente consiga entender isso. Se esse ângulo dobra, o arco também vai dobrar e a área também vai dobrar. Se esse ângulo triplica, o arco também vai triplicar e a área do setor também vai triplicar. A partir dessa ideia, a gente pode concluir que esta área, mais uma vez, é proporcional a este arco e a este ângulo. E, com base nisso, a gente consegue chegar a duas propriedades muito importantes. Primeiro, a área em função do ângulo e, naturalmente, do raio. Óbvio, o raio aqui ele é o mesmo para qualquer setor circular. O que muda, mais uma vez, é o ângulo, a região e o arco. O raio permanece constante para qualquer setor circular, ok? Portanto, olha,
em função do ângulo, a gente vai ter isso. Alfa sobre 360 vezes πr ao quadrado. Ou, em função do arco, a gente vai ter L vezes R sobre 2. Ok? Só um detalhe. Gente, essas aulas teóricas que eu estou passando para vocês não têm o objetivo de esgotar todas as propriedades de geometria plana, especificamente a parte de áreas. Mesmo porque cada figura a gente pode desenvolver uma fórmula específica para o cálculo da área dela. Ok? Porém, eu acabei de apresentar a vocês as principais propriedades. Claro que podem aparecer figuras diferentes dessas que a gente viu, mas a partir dessas propriedades, a partir de todas elas que a gente viu, a gente consegue deduzir as situações. Então, primeira coisa, é importantíssimo que você tenha todas essas fórmulas memorizadas, ok? A gente tem que ter acesso a elas. Segundo, a gente tem que conseguir enxergar a situação na qual a gente vai aplicar. E, por último, o mais importante, às vezes a gente vai se confrontar com situações onde a gente precisa de mais de uma dessas propriedades. Então, mais uma vez, é importantíssimo que a gente tenha total intimidade com essas propriedades. Legal? Muito bem. Aqui a gente para um pouquinho a parte de fórmulas e agora a gente vai ver uma ideia muito importante. A ideia envolvendo áreas de figuras semelhantes e os segmentos homólogos de figuras semelhantes. A gente vai ver que uma coisa tem muito a ver com a outra. Então a gente vai voltar agora direto para a aula, direto para o próximo tópico. Ok, gente, olha só. Razão entre áreas de figuras semelhantes. Para início de conversa, o que é que a gente vai fazer? Vai considerar dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Reparem, temos aqui um triângulo ABC de base 5 e de altura 4. E temos um outro triângulo semelhante ao primeiro, de base 10 e altura 8. Só para lembrar, gente, triângulos semelhantes são triângulos que possuem os mesmos ângulos homólogos congruentes e lados homólogos e também alturas medianas, bissetrizes homólogas proporcionais. Nesse caso aqui, de fato, a gente tem uma proporção, não é verdade? Olha, 5 está para 10, assim como 4 está para 8. Em outras palavras, os segmentos do segundo triângulo são, na verdade, o dobro dos seus equivalentes ou dos seus homólogos lá no primeiro triângulo. Até aqui, nenhuma novidade. Nada muito sério, nada muito grave, o que eu acabei de falar. Muito bem, vamos calcular a área do primeiro triângulo. A gente já sabe, base vezes altura sobre 2, 5 vezes 4 sobre 2, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Legal, tranquilo. Área do segundo triângulo, 10 vezes 8, ou seja, base vezes altura, sobre 2, 40. Nesse momento, muita gente acha algo esquisito. Por quê? Ah, Tiago, se esse segmento aqui, olha, é o dobro deste, se essa altura é o dobro desta, não era para essa área aqui ser o dobro desta, não? A gente vê que não, né? 40 centímetros, 10 centímetros. Essa área ficou o quádruplo dessa. Tem até quem duvide. Ora, você está dizendo que aqui são 40 centímetros quadrados e aqui 10? Em outras palavras, aqui dentro desse triângulo cabem 4 triângulos desses aqui? Olha, 40 e 10, pô, 4 vezes 10, 40. Será que de fato cabem 4 triângulos deste aqui? Vamos ver. Olha só, eu posso pegar um triângulo igualzinho a esse e colocar aqui. Posso tirar outra cópia e colocá-la aqui. Mais uma cópia e colocá-la aqui. E finalmente mais uma e colocá-la aqui. Dá para perceber que de fato coube 4 triângulos iguais a esse. Gente, essa área é 4 vezes esta. Tranquilo? Muito bem. A partir dessa ideia, a gente vai tentar desenvolver alguns conceitos. Olha só. O triângulo ABC, sem dúvida, é semelhante ao triângulo DEF.
A partir disso aí, a gente vai discutir algo que eu já tinha falado. Olha só, 10 está para 5, assim como 8 está para 4. Essa divisão dá 2. Gente, esse 2 aqui é a famosa razão de semelhança, ou seja, a razão entre segmentos homólogos, ok? Agora, gente, e as áreas? A razão entre as áreas deu 4. Isso aqui não é mais a razão de semelhança, e sim a razão entre áreas, ok? Olha só, razão entre áreas. A grande pergunta é: a razão entre áreas tem algo a ver com a razão de semelhança? Resposta: sim, tem muito a ver. A gente pode perceber que se a razão de semelhança vale K, entenda, a razão de semelhança pode ser L1 sobre L2, H1 sobre H2, enfim, dois segmentos de reta quaisquer homólogos. Se a gente calcula a relação entre eles, vai dar um certo valor K, e a razão entre áreas, gente, vai dar K ao quadrado. Em outras palavras, esse 4 é equivalente a K ao quadrado, a 2 ao quadrado. Isso é de extrema importância. Só um detalhe, repetindo para reforçar, gente, isso é de extremíssima importância. Questões envolvendo figuras semelhantes e falando ao mesmo tempo de segmentos de reta homólogos e de áreas são, na verdade, uma pegadinha. Quando a gente olha, por exemplo, para uma base de um triângulo e a base do outro triângulo é, por exemplo, o triplo, a gente tende a achar que a área do triângulo maior vai ser o triplo da área do triângulo menor. Engano! A área do triângulo maior será o quê? Se o lado é o triplo, a área vai ser 3 ao quadrado, vai ser 9 vezes a área do triângulo pequeno. Então tome muito cuidado. Vou falar algo muito importante, você não pode esquecer essa frase. A razão de semelhança tem a ver com a razão entre áreas. E a razão entre áreas é o quadrado da razão de semelhança. Vou repetir para você não esquecer. A razão entre áreas de figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Legal? Muito bem. Bom, a teoria de geometria plana, parte de áreas, encerra-se por aqui. No próximo bloco, a gente vai atacar os exercícios. Antes de ver a resolução dos exercícios, tente resolvê-los na ficha. É importante que você sinta-se desafiado pelas questões e, antes de ver a resolução, tente você mesmo resolver. Ok? Muito bem. Até o próximo bloco, quando, mais uma vez, a gente vai fazer somente resolução de exercícios. Tchau, tchau.